quarta e última parte. Assim, pois, ó filho querido de Deus, lembre-se sempre destas duas importantes verdades, que não há nada tão forte como o laço de parentesco, e nada tão frágil como o laço da comunhão. Todas as forças e todas as maquinações da terra e do inferno reunidas não podem quebrar o primeiro, ao passo que basta apenas um pensamento impuro, ou uma palavra leviana, para quebrar imediatamente o segundo. Se porventura você tiver alguma vez a sua alma atribulada, humilhe-se perante Deus, e examine a sua consciência. E quando você tiver descoberto o ladrão, o pecado que lhe roubou a alegria, traga-o para a luz da presença de Deus, isto é, confesse o seu pecado a Deus, seu Pai, e julgue-se a si mesmo, pelo seu descuido e pela falta de vigilância da sua alma que, assim, deixou entrar às escondidas o inimigo. Mas não confunda nunca, nunca, a sua segurança com o seu gozo. Não imagine, todavia, que o julgamento de Deus é menos severo contra o pecado do crente, do que contra o do incrédulo. Ele não tem dois modos diferentes de tratar com o pecado. Seria impossível a Deus passar por alto, sem julgar, tanto os pecados do crente como os do incrédulo que rejeita ao seu precioso Filho. Há, porém, entre os dois casos a seguinte diferença. O pecado do crente foi previsto por Deus, havendo lançado sobre Cristo, o Cordeiro Divino, quando este foi crucificado no Calvário. Ali, de uma vez para sempre, foi levantada a grande questão criminal da sua culpa, recaindo o castigo, que o crente merecia, sobre o seu bendito substituto. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro 2:24. O incrédulo, porém, que rejeita ao Senhor Jesus Cristo, há de sofrer, ele próprio, as consequências eternas dos seus pecados no lago de fogo. Ora, quando um crente comete uma falta, a questão criminal do pecado não pode ser suscitada novamente contra ele, porque o próprio Jesus, constituído agora o juiz de todos, é quem a resolveu de uma vez para sempre sobre a cruz, porém a questão da comunhão é levantada dentro da sua alma pelo Espírito Santo, todas as vezes que o crente o entristece. Permita-me que, em conclusão, me sirva de outro exemplo. Imaginemos uma noite serena e magnífica, com a lua brilhando com o seu maior esplendor. Um homem está olhando atentamente para um lago profundo, em cuja superfície a lua se reflete admiravelmente, dirigindo-se a um amigo que está ao seu lado, lhe diz: "Como a lua está linda esta noite, tão cheia e brilhante." Porém, apenas acaba de falar, seu companheiro deixa cair uma pedra dentro do lago e logo o primeiro exclama: "Que é isto?" A lua fez-se em pedaços, e os seus fragmentos estão batendo uns contra os outros na maior confusão. Que absurdo! Responde seu companheiro. Olhe para cima e você verá que a lua não mudou em coisa alguma. A superfície da água do lago, que a reflete, é que sofreu mudança, ficando agitada. Amigo crente, aplique a você mesmo este simples exemplo. O seu coração é como o lago. Quando você não concede nele lugar para o mal, o bendito Espírito de Deus revela a você as perfeições e glórias de Cristo, para a sua consolação e gozo. Mas no exato momento em que você acolhe em seu coração um mau pensamento, ou que de seus lábios escapa uma palavra ociosa, sem ser logo julgada, o Espírito Santo começa, por assim dizer, a alterar a superfície do lago, e a sua felicidade e gozo se desvanecem fazendo com que você fique inquieto e perturbado até que, com o espírito quebrantado diante de Deus, lhe confesse o pecado que tem sido a causa da sua perturbação. Aí então ficará restaurado o sossego de seu espírito, e você desfrutará de novo o gozo da comunhão com Deus. Enquanto o seu coração se sente assim intranquilo, porventura você acha que a obra de Cristo sofreu alguma mudança? Isto jamais poderá acontecer e por consequência também a realidade da sua salvação não sofreu mudança. Mudou a palavra de Deus? É claro que não. Então permanece inabalável a certeza da sua salvação. O que foi que mudou então? A ação do Espírito Santo em você. Ele, ao invés de lhe mostrar as glórias do Senhor Jesus, e de assim encher o seu coração com o sentimento do valor da pessoa e da obra de Cristo,
se vê na necessidade de deixar essa preciosa ocupação para encher a sua consciência com o sentimento do seu próprio pecado, sua fraqueza e sua falha. Ele o privará de sua consolação e de seu gozo enquanto você mesmo não se julgar, reprovando o mal que ele julga e reprova. Porém, quando isto acontece, restabelece-se novamente a sua comunhão com Deus. Que, pela graça do Senhor, tenhamos sempre uma santa vigilância sobre nós mesmos, a fim de não entristecermos ao Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Querido leitor, por mais fraca que seja a sua fé, fique certo de que o bendito Senhor em quem você tem depositado sua confiança jamais mudará. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Hebreus 13:8. A obra de Cristo consumada jamais mudará, e tudo quanto Deus faz durará eternamente, e nada se lhe deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar. Eclesiastes 3:14. A palavra por Deus pronunciada jamais mudará. Secou-se a erva, e caiu a sua flor, e mais a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1:24-5. Assim, pois, o alvo da nossa fé, o fundamento da nossa esperança, e a base da nossa certeza, são igualmente perduráveis. Com confiança então podemos já cantar. Ó Deus e Pai, te agradecemos. A paz, perdão e teu amor. Com gratidão reconhecemos que temos parte em teu favor. Permita-me, pois, leitor, que pergunte a você uma vez mais, e em que classe você está viajando? Eleve a Deus o seu coração e dele já, sem demora, a sua resposta. Quem a Deus não crê mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. 1 João 5:10. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. João 3:33. Querido leitor, meu desejo é que a alegre certeza de possuir esta tão grande salvação encha o seu coração e domine toda a sua vida, agora e até que Jesus venha. George Coulton, mais 1934. Site da fonte, para você ler ou enviar aos seus amigos. Segure a tecla Ctrl e clique 2 vezes sobre os links. http://www.respondi.com.br http://www.stories.org.br/textos/scg.html. Tire suas dúvidas aqui. http://www.stories.org.br/teditor.html. Contato. contato@mariopersona.com.br